E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, bem-vindo, segundo vídeo do dia. Hoje de manhã fizemos o nosso comentando comentários, ainda falando sobre Rames Rodrigues. Tem umas informações novas aí que eu queria passar para vocês no vídeo. Já vou passar a informação logo para não ficar sem enrolar. O Rames Rodrigues deve chegar amanhã em São Paulo, amanhã é sábado, e deve estar mesmo domingo no Morumbi para ser apresentado para a torcida. Então a expectativa é grande. E sobre o Lucas Moura, tem novidades aí. As informações saíram agora há pouco, não tem nada confirmado ainda, não tem nada certo. Nem o Rames Rodrigues está fechado oficialmente, mas tem novidades aí em relação ao Lucas Moura, uma ponte entre o São Paulo e o futebol dos Estados Unidos. A gente vai falar bastante para você. E também surgiram algumas dúvidas em relação ao Rames Rodrigues, desempenho dele nos últimos times por onde ele passou, os jogos, as lesões, e também se ele pode jogar a Sul-Americana e se pode jogar a Copa do Brasil e até o Campeonato Brasileiro, por essa questão de inscrições aí, o prazo de inscrição. Cada competição tem um prazo de inscrição diferente, a gente vai vai explicar direitinho para você. E deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão acompanhando a Copa do Mundo Feminina? Amanhã tem jogo do Brasil às 7 da manhã, vou ter que ir. Eu não sei se eu fico acordado direto, pensando nos gols de Rames Rodrigues, ou se eu vou acordar cedo para ver o jogo do Brasil. Deixa eu dar um recado da Tivoli Sports e da Tivoli Futebol, as lojas de esporte que tem lá no shopping de Alphaville. Tem os uniformes femininos, lá a seleção brasileira, tem bastante coisa da seleção brasileira. Eu vou deixar no link da descrição, além da São Paulo Mania, que é tudo lá no Alpha Shop, vou deixar o link da Tivoli Sports e Tivoli Futebol para você conferir, tá? Se você quiser acompanhar, eu gosto de... você sabe que tem uma loja de futebol lá que eu fico maluco. Eu entro lá, eu pareço uma criança no Natal entrando numa loja de brinquedo. Vou deixar os links na descrição, tá? Você confere lá depois, tá? Bom, o São Paulo anunciou mais de 50 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Bahia, domingo, 11 horas da manhã. E sabe o que eu fiquei me perguntando hoje, gente? Sinceramente, eu queria saber a opinião de vocês. Eu fico imaginando, porque a torcida do São Paulo, eu tava participando agora de um programa na Jovem Pan dos setoristas, lá com o Chacon, e eu tava falando sobre isso, né? Essa torcida a gente fala, né, que carrega o clube nas costas há tantos anos, e eu falo que a torcida que cobra, que pega no pé, que quer que o clube volta a ser gigante, que não é bochecha vermelha, que não gosta de tomar tapa na cara, que apoia, mas cobra, é a grande maioria dos torcedores do São Paulo. Os 20 milhões são a grande maioria, sim. A grande maioria quer o São Paulo gigante de novo, não aceita tomar tapa na cara e fica quieto. E eu fico me perguntando o seguinte, se essa torcida que cobra, que critica, que pega no pé, que quer ver o clube gigante de novo, se ela fosse minoria essa torcida, eu acho, é uma opinião minha, eu acho que o Reinaldo seria lateral esquerdo do São Paulo hoje, não Caio Paulista. Eu acho que o Léo Pelé era titular e o Beraldo era reserva. E eu acho que a gente ia ter o Igor Gomes no meio de campo do São Paulo. E o que é pior, o técnico ainda ia ser o Rogério Ceni. Eu tenho certeza disso. Mas a torcida critica demais. O Barolo critica demais. Se não fosse essa torcida que cobra, que critica, que cobra dirigente, que cobra jogador, eu queria ver aonde o São Paulo estaria no geral, né, nos últimos anos, com certeza na segunda divisão, e onde estaria em 2023 agora, onde estaria agora no dia 28 de julho de 2023, se não fosse a torcida do São Paulo. Mas isso é só um comentário, não quero, é só a minha opinião. E aí, falando nisso, surgiu, muita gente veio me falar, muita gente não, poucas pessoas vieram me falar, mas vieram me falar, que o Rafinha foi para a Alemanha para fechar o contrato com o Rames Rodrigues. Então, eu só vou dar uma informação, tá? Não é uma opinião, não importa o que eu acho, importa o que eu sei de informação. O Rafinha falou do Rames Rodrigues numa entrevista coletiva no jogo contra o Tolima, mais ou menos dois meses e meio atrás, que é justamente quando começaram as conversas com o São Paulo monitorando o Rames Rodrigues. O Rafinha não foi nada fazer na Alemanha para contratar Rames Rodrigues. E outra coisa, mesmo se o Rafinha tivesse ido para a Alemanha contratar o Rames Rodrigues, com o dinheiro dele, o Rafinha pagando o salário do Rames Rodrigues, o Rafinha não tem nada que contratar jogador. O Rafinha não tem que trabalhar nos bastidores. O Rafinha não é do departamento de estatística, não é diretor, não é dirigente do São Paulo. Ele é jogador e capitão do time. Ele tinha que estar no Brasil focado para disputar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mas eu só quis passar essa informação para vocês, tá? Bom,
Rames Rodrigues pode jogar a Sul-Americana e pode jogar a Copa do Brasil? A janela de transferências fecha no dia 2, mas isso não quer dizer nada porque ele está sem clube, então não existe esse prazo para a janela de transferências. Vamos lá, Copa do Brasil, o clube pode inscrever jogador até o dia 8 de agosto, tá? 8 de agosto. Na Sul-Americana, a Conmebol permite troca de jogador da lista que já foi enviada com 50 nomes em todas as fases da competição, menos na final. Essa lista de 50 nomes que o São Paulo enviou tem vários jogadores da base, então ele pode ser substituído sem problema nenhum, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Para as oitavas de final, que a gente disputa agora, né, contra o São Lourenço, são permitidas 5 trocas, tá? Só tem um detalhe, para disputar as oitavas, que começam agora no dia 3, que o São Paulo enfrenta o São Lourenço na Argentina, o Rames Rodrigues tinha que ser inscrito até amanhã, dia 29, e ele poderia jogar se o São Paulo avançasse. Só que existe uma possibilidade também do seguinte, o São Paulo faria uma inscrição provisória do Rames Rodrigues amanhã, mas aí seria obrigado a entregar os documentos completos, a documentação completa para regularizar a inscrição do Rames Rodrigues na Sul-Americana até segunda-feira, no dia 31. Por isso que eu acho que Rames Rodrigues vai estar sim amanhã em São Paulo para resolver essa pendência e será apresentado para a torcida no domingo de manhã contra o Bahia. E tem o Campeonato Brasileiro, só que o Campeonato Brasileiro, os prazos são mais folgados para inscrição de jogador, tá? O fim das inscrições para jogadores no Campeonato Brasileiro está previsto para o dia 25 de agosto e ainda é possível trocar jogador da lista do Campeonato Brasileiro, que tem 50 nomes, até o dia 15 de setembro. Então, se você está preocupado se Rames Rodrigues vai poder disputar os campeonatos que o São Paulo está disputando, pode, tranquilamente. Se tudo for feito com agilidade nas inscrições, dá tempo tranquilo dele disputar as 3 competições, tá? Muita gente está preocupada com o histórico de lesões e como ele jogou pouco depois que saiu do Real Madrid, né? Essas preocupações são bem compreensíveis. Ele jogou no Real entre 2014, depois da Copa do Mundo, e 2020. E nesse período foi emprestado pro Bayern de Munique. Depois disso, depois que ele saiu do Real Madrid, ele jogou menos da metade dos jogos possíveis. Vou dar um número para você, 47%. Passou por Everton da Inglaterra, jogou lá de 2020 a 2021, Al Rayyan do Catar, 2021 e 2022, e Olympiacos da Grécia, 2022 e 2023. Foram 63 jogos disputados dos 133 possíveis. Só que aí é o seguinte, o Campeonato do Catar tem menos jogos, a Premier League não, mas na Grécia também tem menos jogos, então ele não precisava jogar todos os jogos. Ele tem sim um histórico de lesão, só que eu estava pensando o seguinte, o departamento de fisiologia do São Paulo, que tá cuidando, quem cuida da parte física do São Paulo, admite que o São Paulo, e a gente percebe isso dentro de campo, que o São Paulo evoluiu fisicamente. Então eu acredito que os profissionais que estão lá agora, com Dorival, estão trabalhando lá, têm condições de fazer com que o Rames Rodrigues entre em forma rápido, que ele fique bem fisicamente. A minha preocupação continua sendo, se ele se machucar, se ele tiver uma lesão, quanto tempo ele demoraria para voltar. E aí, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, Lucas Moura. Aí ontem saiu uma história do Monte Rei, que ele respondeu numa rede social que tinha dado como certa a contratação dele, ele respondeu lá só se for outro Lucas. Na verdade, o que existe é o seguinte, existe sim uma proposta do Monte Rei do México, e ele ficou na dúvida, e aí a torcida começou a cobrar, os torcedores do São Paulo começaram a cobrar do sentimento que ele tinha pro São Paulo, cadê o sentimento do São Paulo, não sei o quê. Ele postou isso, ele falou que não era ele, que só se fosse outro Lucas. Então existe, segundo as informações de veículos de imprensa altamente confiáveis, jornalistas que conhecem bem os bastidores do São Paulo, o que acontece é o seguinte, ele tem essa proposta do Monte Rei também, só que ele tem uma proposta do Los Angeles FC, da MLS, a Liga dos Estados Unidos, o atual campeão da MLS. Qual seria a negociação? Ele seria contratado pela MLS e iria passar até o final do ano vestindo a camisa do São Paulo. Ou até, existe a expectativa que ele fique até o final do meio, até o meio do ano que vem, porque aí ele poderia ser transferido nessa janela do final do ano ou na janela de transferências no meio do ano que vem. O que mais deve acontecer, o mais provável de acontecer é que o Lucas Moura seja contratado sim pelo São Paulo para jogar até o final do ano. Até o final do ano. É o mesmo em relação a disputar as competições, é o mesmo caso do Rames Rodrigues, tá? Exatamente igual. Ele seria contratado até o final do ano e no final do ano ele iria para a MLS. Isso seria interessante para a MLS porque o Lucas vem de muito tempo parado, ele teve uma lesão no Tottenham, demorou para se recuperar.
o MLS poderia colocar o Lucas no São Paulo para ele se recuperar e ganhar ritmo, e no ano que vem estaria pronto para disputar a MLS. Então, eu acredito sim na contratação do Lucas Moura. E eu acho mais. O Lucas Moura, a gente conversou aqui várias vezes. O Lucas Moura, para chegar no São Paulo daqui 5 anos, sem os 2 meniscos para ganhar 700 mil por mês, eu não quero. Para mim não precisa. O momento para o Lucas Moura voltar para o São Paulo seria agora. Agora, porque eu acho que ele ainda tem futebol, e é o mesmo caso de Hulk, de Renato Augusto, de Soares. Eu esqueci de falar do Marcelo, que os amigos me lembraram no Instagram, de Marcelo, que tá no Fluminense também, voltou, tava encostado, fim de carreira, voltou e é acima da média. Eu acho que o Lucas tem sim condições de ter um bom desempenho no São Paulo nesse tempo. É claro que o pessoal tá preocupado também, vem, joga, entrosa o time e vai embora no final do ano. A minha opinião, tá, gente? Eu prefiro o Lucas por 4 meses do que o Bustos por 5 anos. Eu acho que você pensa como eu. E sobre salários, que também tem muita gente falando como é que vai pagar, como é que não vai pagar, eu acho o seguinte, gente, eu ficaria preocupado se não tivesse perspectiva de entrada de receita, de dinheiro. Mas tem, né? Olha o que pode acontecer com o marketing do São Paulo se for bem trabalhado com essas 2 contratações. Imagina o que vai vender de camisa. Imagina o que a contratação desses jogadores pode atrair de investimento, de patrocinador. Imagina como pode ser a negociação com a nova empresa de material esportivo. Olha, vocês queriam pagar 10 milhões, vamos supor 100 milhões, agora a gente quer 150, né? Porque a gente tem Rames, Rodrigues e Lucas. Então, independente de qualquer coisa, essas 2 contratações, se forem realmente oficializadas, a do Rames Rodrigues praticamente sim, a do Lucas ainda está um pouco mais distante, mas também perto. O São Paulo, eu não gosto dessa expressão, muda de patamar, porque eles precisam jogar e, para mim, conquistar títulos. Mas a movimentação que causa, o que está causando já, né? Onde o nome do São Paulo está sendo colocado com essas negociações e o que pode ser feito em termos de marketing, em termos de grana para o São Paulo, eu acho que dá esperança pra gente, não só de dentro de campo, comemorar como torcedor, mas também que esse possa ser um primeiro passo para a retomada do gigantismo, da volta do São Paulo, como a gente sempre conheceu. Essa vez eu quero ter razão. Eu quero ser campeão, mas dessa vez eu quero ter razão. A gente se encontra amanhã. Vou gravar um vídeo e postar às 6 da tarde pra gente fazer um pré-jogo, tá? Amanhã contra o Bahia. Sabe que Caleri tá se recuperando, não vai jogar, tá suspenso. O Luciano também. Vamos ver como é que o Dorival vai colocar o time. Peço pra você, se inscreva no canal. Quando a gente chegar a 15 e 10 mil inscritos. Vocês viram que eu coloquei um bonezinho ali? É da BLCK, mandou pra mim, vou dar de presente. Então, além aquela blusa vai pra você e o bonezinho também. Quando a gente chegar a 15 e 10 mil inscritos. E eu peço o seu like, porque o número é baixíssimo de pessoas que dão like no vídeo, então peço pra você dar o like aí agora se você chegou até o final do vídeo, tá bom? A gente se encontra amanhã, deixa aí a sua opinião também sobre o que você acha de Lucas Moura, fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, te vejo amanhã, forte abraço, tchau!